Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Melo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou especialista em metodologia de ensino. Hoje nós estamos começando a nossa primeira aula de Direito Constitucional e é motivo de grande alegria e honra poder estar aqui com vocês. Então a galera que está aí, ó, já manda um oi, quero conhecer um pouquinho de vocês. Tô vendo que o Alexandre, tem a Isadora, já tem uma galera que está online aí, galera de todo o país. Para quem não sabe onde o Master OAB fica, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos bater um papo sobre direito constitucional. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que organização dos poderes. Gente, aí vai falar, Vini, organização dos poderes. Organização dos poderes, ele cai muito na prova? Organização dos poderes não cai muito na prova. Organização dos poderes despenca na sua prova. Então, se você prestar atenção até o final dessa aula, eu garanto que pelo menos 2 questões você vai acertar nessa prova. Então, vamos lá. Organização dos poderes. Galera que está aí chegando, manda um oi pra gente já ir batendo um papo. Ok? Beleza. Gente, organização dos poderes equivalem, na disciplina da OAB, no exame de ordem, caem 7 questões. Organização dos poderes equivale a aproximadamente 27% das questões de constitucional. 27% cai, vai cobrar essa temática. É o tema mais cobrado na sua prova. Beleza, ok, você falou. Mas, Vini, o que você quer dizer quando você fala sobre organização dos poderes? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, historicamente, a gente poderia falar que a organização dos poderes, a questão da estrutura, da divisão dos poderes, ela começou quando? Você vai lembrar lá de Aristóteles. Tem uma obra chamada Política, de Aristóteles, lá na época grega. Nesse período histórico da Grécia, o que acontecia? Esse texto, né, de Aristóteles vinha falando das questões das divisões dos poderes. Perceba comigo, ali começou a ser falado sobre a questão de alguém que vai estabelecer normas, que vai trazer regulamentos. E também alguém a mesma pessoa, que vai executar essas regras. E outro, também, na figura da mesma pessoa, que vai dirimir conflitos existentes naquele momento. Você pode parar e pensar, então, desde Aristóteles, da obra Política, significa então que houve a repartição dos poderes? Não. Pior que não, sabe por quê? Nesse momento era um momento absolutista, um momento de concentração política. Nesse momento de concentração política, embora havia a noção da divisão, da questão das funções de poder, desses poderes, ela era executada numa única pessoa. Ok? Beleza, combinado. Se alguém tiver alguma dúvida, estiver falando, Vini, você está falando muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. Preste atenção aqui. Fecha a aba do Facebook. Preste atenção aqui, porque isso vai cair na sua prova. Eu vou continuar. Eu vinha falando para você de Aristóteles. Falei que ali, na obra Política, começou a se falar dessas funções. Ok, entendi. Mas ali que houve a divisão? Não disse isso. Por volta dos séculos XV a XVIII, aproximadamente, momento que se iniciou as revoluções iluministas, por base de Montesquieu, nós temos lá sobre a obra O Espírito das Leis, voltou essa discussão da divisão dos poderes. Mas agora, essa discussão da divisão dos poderes não era mais uma discussão simplesmente da existência de 3 funções, porque essa existência das 3 funções, eu repito, ela surgiu lá em Aristóteles. Aqui dizia o seguinte, nós sabemos que existem as 3 funções, mas elas não podem ser exercidas pela mesma pessoa. Porque se são exercidas pela mesma pessoa, pelo mesmo órgão, pelo mesmo ente público, o que acontece? Podem acontecer arbitrariedades. O que traz o entendimento? É preciso que o poder contenha o poder. Guarda isso. É preciso que o poder contenha o poder. Então, você vai entender, quando falarmos sobre organização dos poderes, que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si.
Tá ok? Vamos lá, vamos retomar o que eu estou falando. Disse para vocês, fiz um breve apanhado histórico, dizendo lá em Aristóteles sobre a obra Política, que trouxe a divisão das funções. Mas ali ainda ela era exercida numa única pessoa. Ok, entendi, Vini. Mas, posteriormente, com quem? Com Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, houve a divisão das funções? Não, não houve a divisão das funções. Mas foi o quê? Um alerta dizendo, essas funções que já haviam sido levantadas, discutidas, elas não podem ser exercidas pela mesma pessoa. Ok? Beleza, era basicamente isso. Então, eu volto a dizer, os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Anota no seu caderno. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos do sistema de freios e contrapesos. Isso já caiu algumas vezes nas provas, tá? Então você fique atento, pois esse tema aqui é recorrente. Sistema de freios e contrapesos. Uma outra coisa. Gente, quando a gente fala sobre tripartição dos poderes, há uma crítica jurisprudencial da doutrina sobre esse tema, sobre a questão de tripartição dos poderes, porque os poderes, eles não são tripartidos. Na verdade, o poder, eles são independentes e harmônicos entre si, mas esse poder, ele é uno e indivisível. Então, você vai entender que esse poder, ele é uno e indivisível. Entenda isso, sabe por quê? Porque o poder é um só que existem a divisão das funções, tá? Existe a divisão das funções. Funções essas, executiva, legislativa e judiciária, ok? Nessas funções, executiva, legislativa e judiciária, existem as funções típicas dela. As funções típicas, o executivo executa, o legislativo cria leis, e o judiciário judicializa, trata das questões judicializadoras da nossa sociedade. Ok, compreendido? Alguém está com alguma dúvida até agora? Não? Está conseguindo acompanhar? Beleza, então vem comigo. Vem comigo para onde? Agora nós vamos falar sobre o poder executivo. Ok, beleza, Vini. Quando falamos sobre o poder executivo, qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa ao falar do poder executivo que você vai lembrar? O que você vai pensar? Primeira coisa, falar sobre o poder executivo. Fala, Vini, poder executivo. Quem exerce, quem é lá, quem é que exerce privativamente, quem exerce majoritariamente o poder executivo? Como chefe de governo, chefe de Estado, nosso presidente da República. Nós exercemos aqui, no nosso país, na Constituição Federal de 88, é estabelecido o sistema presidencialista. No sistema presidencialista, o presidente ele exerce as funções de chefe de governo e chefe de Estado. São funções típicas do presidente, tá? Então você vai deixar isso guardado na sua mente. O presidente, ele exerce as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Ok? Ok, belezinha. Agora, disse para você, né? Sistema presidencialista. Agora, Vini, esse sistema presidencialista possui um modelo de eleição. Não possui? E você que está assistindo a aula aí? Diz aí. Você que está estudando, a prova está chegando aí. Você que está estudando, quer uma revisão. Qual é o sistema de eleição do modelo presidencialista no Brasil? Qual é? Qual é você que está assistindo? Fala comigo, estou acompanhando o chat aqui. O sistema é o sistema majoritário. Nesse sistema majoritário, como que a gente vai considerar?
maioria absoluta de votos em que não são computados os votos brancos e nulos. Isso está presente lá no artigo 77, parágrafo 2º da Constituição. Então, tem aqui, quando falar sobre o sistema majoritário, você vai levar maioria de votos, e aí você lembra aqui, ó, desses 3 pontinhos, você coloca no seu caderno, desconsiderando os votos brancos e nulos. Ok? Acompanhando até aqui? Agora, tem uma outra coisa que eu acho que tem grande chance de cair na sua prova, já foi cobrado uma vez, que é o seguinte: quando a gente fala sobre impedimento e vacância do presidente da República. Pensa o seguinte comigo, olha só. O presidente, houve a eleição lá. Beleza. Caso esse presidente não exerça, não possa mais exercer, por algum motivo, seja lá por uma questão de impeachment, crime de responsabilidade, ou crime comum, ou qualquer outra coisa do tipo, vai haver uma linha sucessória para esse presidente. Se a gente levar em consideração essa questão da linha sucessória, após o presidente, quem seria o próximo? O vice-presidente. E depois, passou o vice-presidente, quem vocês acham que seria o próximo? O presidente da Câmara dos Deputados. E depois, o presidente do Senado Federal. E somente após a sucessão do presidente do Senado Federal que vai para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vou botar aqui do STF. Agora, olha só, presta atenção comigo. Você pode se perguntar e falar, poxa, mas é muito difícil de decorar isso, Vini. É muito difícil. Como que eu vou decorar isso? Me ajuda. Me dá alguma forma para que eu possa decorar isso melhor, entender. Na verdade, eu acho que, nesse caso, não há nem necessidade que, de fato, você precise decorar. Na verdade, o que você precisa é entender como funciona. Deixa eu só aqui olhar aqui se alguém está com alguma dúvida. Se alguém está com alguma dúvida de alguma coisa até agora. Beleza. Vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Impedimento à vacância do presidente da República. Você já foi a Brasília alguma vez? Já olhou como é que funciona lá? Toda aquela arquitetura? Já olhou alguma vez? Vou fazer aqui um desenho para você, vamos ver se você lembra. Tem como se fosse... Eu não sou um excelente desenhista. Eu tentei, já fiz 2 anos de curso de desenho, mas serviu para nada. Sou completamente boçal quando se fala acerca de desenho. Mas... pensa o seguinte, olha pra mim aqui, eu tenho esse desenho aqui. Você tá vendo aqui? Um disco, outro disco. Já imaginou se juntar esse disco daqui e juntar com esse disco daqui, vira um círculo praticamente? Encaixa. Tem algumas coisas que fazem sentido nessa parada. É o seguinte, olha só. Quando você olha aqui, esse disco pra cima é um disco fechado. Um disco fechado, dá para entrar alguma coisa? Não entra nada. É algo ali, você poderia dizer, algo conservador. E aí você diria aqui, ó, Senado Federal. Para baixo. Por que ele é para baixo? Eu vou explicar. Calma aí, preste atenção, continua prestando nessa linha de raciocínio. Aqui, o disco é maior. Pelo menos deveria ser maior. Eu tentei fazer maior, não sei se ficou. Mas aqui é maior. Aqui você vai entender o quê? A Câmara dos Deputados. Você vai entender aqui como a Câmara dos Deputados. Tá vendo aqui que tem 2 torres? Cada torre, uma torre é do Senado Federal e uma é da Câmara dos Deputados. E tem uma ponte entre elas. Essa ponte é como se estivesse ligando. Aí você falou assim, beleza, Vini, você falou um monte de coisa, mas eu não entendi nada. Eu vou te explicar. Sabe o que eu quis dizer o seguinte? Esse disco que está fechado é como se fosse um disco conservador. É difícil de entrar as coisas ali. Ali vai haver um controle maior de legalidade, um controle das normas. Por isso que as votações começam aqui e elas são restringidas aqui. Na Câmara
Na Câmara dos Deputados, o que acontece? É aberto. É aberto por quê? Porque tem que estar aberto à população, aberto ao povo. Então aqui é mais democrático. E essa ponte que liga entre eles é que eles, ainda assim, eles precisam se ligar. Eles precisam se relacionar entre si. Eu estou querendo dizer o seguinte, para que eu estou te falando isso? Estou te falando isso para você entender o seguinte. Quando nós falamos sobre preenchimento e vacância, você não vai mais decorar, você vai pensar o seguinte. Qual é a forma mais democrática, que está mais próxima do povo, para a menor, para aquela que está mais longe do povo, ou seja, da questão do sistema democrático de voto? Qual é aquela que está mais longe? Você vai pensar o seguinte, olha só, vice-presidente, ele foi junto com a eleição. Foi junto com a eleição. Correu junto com a eleição, tá vendo? Foi junto com a eleição. Agora o presidente da Câmara dos Deputados também teve eleição. Só que aqui está mais próximo do povo. Por quê? A Câmara dos Deputados, ela representa o povo. Beleza? Ok. Já a presidência do Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal. Por isso, estaria num segundo plano. Já o presidente do STF, que é uma questão política, nem é votação, é indicado. É uma indicação. Então você entenda desse jeito, como se fosse descendo por uma questão democrática. Leva desse jeito que você não vai errar. Você não vai ficar na dúvida. Primeiro é Senado ou Câmara dos Deputados? Aí você vai lembrar da questão estrutural que eu estou falando para você. Questão de voto, questão democrática. Vai lembrar que a Câmara dos Deputados representa a população, enquanto o Senado Federal representa os estados e Distrito Federal. Ok? Alguma dúvida até agora? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se tem. Vamos ver. Ó, por enquanto, ainda não tem nenhuma dúvida. Caso tenha, beleza? Nós vamos falar um pouco mais disso. Fica ligado nas próximas dicas. Ok, tem uma outra coisa que eu lembrei que eu não posso deixar de falar para você. Na questão das eleições, você tem que pensar o seguinte. Se nas eleições, correu as eleições para presidente, se essa vacância que a gente está falando aqui, ela ocorre nos 2 primeiros anos, vai acontecer eleições diretas novamente, lá de acordo com o artigo 81 da Constituição Federal. Vai ter 90 dias para ocorrer nova eleição, tá? O presidente da Câmara ele vai ficar responsável pela presidência durante esse tempo e vai ocorrer novas eleições. Agora, se ocorrerem nos 2 últimos anos, o que vai acontecer se ocorrer nos 2 últimos anos? O presidente da Câmara assume durante 30 dias para a questão da investigação mesmo, procedimental. E o que vai acontecer? Vai acontecer eleições indiretas. Acontecem eleições indiretas, tá? Então, se você observa comigo, se eu te falo assim, no Brasil, no nosso sistema democrático brasileiro, só cabe eleições diretas. Isso está certo ou está errado? Pelo que eu falei aqui até agora. Está certo ou está errado? Está errado. Presta atenção. Presta atenção. Por que está errado? Porque tem a exceção. Qual é a exceção? Se essa vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, vai ocorrer eleições indiretas. Beleza? Beleza. Mas é claro, a gente está observando aqui a questão da sucessão. O presidente da República vai direto. Vocês presenciaram uma questão prática no nosso país, uma questão política brasileira da questão do impeachment, em que o vice-presidente se tornou o presidente da República, hoje, atualmente. Vocês sabem disso. Não teve eleição indireta. Mas caso ocorra de ele ser impeachmentado, aconteceria essa situação que está prevista constitucionalmente. Você fala, Vini, onde que eu leio isso? Vai lá no artigo 81, parágrafo 2º, deixa do lado assim anotado, remido, para você não perder, tá bom? Ok? Tira print aí dessa tela. Eu vou sair aqui para você tirar print. Tira print aí que eu vou apagar, para a gente continuar a nossa aula. Gente, vamos lá. Só para fazer você que chegou até agora, pode se sentir perdido, eu vou fazer aqui rapidinho um breve apanhado. Nós começamos a falar sobre a organização dos poderes. Fiz um breve apanhado, falei para você, lembra de Aristóteles, ele traz a questão das divisões, mas essas divisões eram num único poder, era executada numa única pessoa, somente com Montesquieu, que há essa divisão dos poderes, porque não pode mais ser exercida na mesma pessoa para que o poder contenha o poder
Iniciamos falando do poder executivo, sistema presidencialista, em que o presidente exerce chefe de governo e chefe de Estado, e que a eleição é no sistema majoritário, onde considera-se maioria de votos e não leva em consideração para a contagem os votos brancos e nulos. Disse para você também sobre impedimento e vacância. Lembra do seguinte, questão mais democrática para o menos democrático, mais distante do povo. Essa é a ordem da sucessão. Ok? Ok. Agora, Vini, fala para mim uma coisa. Às vezes, eu fico em dúvida quando fala aquela parada de crime de responsabilidade. Eu não entendo esse direito. Você pode me explicar um pouquinho? Eu vou explicar para você. Deixa eu apagar aqui. Você que já tirou print daquele pedaço, eu deixei você tirar print. Aproveita para falar das dúvidas. Enquanto isso, eu já vou te avisando. Eu deixei aí na área do aluno uma lista de exercícios. Provavelmente não vai dar tempo da gente terminar, da gente fazer essa lista. Mas eu deixei aí o seguinte, eu te garanto que ao final dessa aula você vai conseguir responder todas essas questões, tá? Com tudo que a gente está falando aqui, você vai ser capaz de responder todas essas questões, tá bom? Beleza. Quando a gente fala sobre crimes de responsabilidade, você vai lembrar o seguinte, você vai lembrar do artigo 85 da Constituição Federal. Mas você vai falar assim, beleza, Vini, tá escrito lá, mas eu leio e não entendo. Beleza, eu quero descomplicar para você. Eu quero deixar um negócio mais claro. Como que você vai fazer isso? Você vai entender o seguinte. Os crimes de responsabilidade são infrações de natureza político-administrativa. Oi? Não entendi. Escreva de novo, vou escrever aqui para você. Ó. São infrações de natureza administrativa prevista no artigo 85 da Constituição Federal. Beleza. Bota aqui, ó, político administrativa que faltou. Alguém tá conseguindo acompanhar até agora? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Beleza. Se tiver, fala que eu tô acompanhando, beleza? Ok. Agora, pensa o seguinte, quando a gente falar sobre a questão dos crimes de responsabilidade, você vai lembrar lá do artigo 85, eu trouxe ele aqui para você, deixa eu botar trazer o artigo para vocês, que fala exatamente sobre isso, vocês vão entender o porquê, pra gente só dar uma lida nele, rapidinho. Coloca lá, por favor. Coloca o slide lá, por favor. Preste atenção no seguinte, quando a gente fala sobre crimes de responsabilidade, olha só o seguinte. Olha o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, os exercícios do direito político, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. E parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, a lei lá 10.079 de 50, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Beleza, pode voltar aqui para mim, para a gente continuar. Preste atenção no seguinte. O que eu quero dizer para você? Quero dizer o seguinte. Quando ocorrer um crime de responsabilidade, você tiver alguma dúvida, você olha para essas questões do artigo 85. Geralmente as questões, ela vai dizer para você, todas as questões da primeira fase que eu estou olhando, quando fala sobre isso, vai dizer para você, meu aluno, que houve assim, ó, houve o crime de responsabilidade ou houve um crime comum. Você tem que saber somente as consequências e a estrutura disso.
O que você tem que entender? Tem que haver, quando há ocorrência de um crime de responsabilidade, primeiro isso vai ser enviado para algum lugar, a questão da denúncia. Quem pode enviar essa denúncia? Essa denúncia ela pode ser qualquer um do cidadão tem legitimidade para oferecer isso. Então, quando você fala sobre crime de responsabilidade, primeira coisa, qualquer um pode levar essa denúncia. Tem legitimidade para oferecer. Outra coisa, tem que haver autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Porque não pode ser simplesmente assim, você move uma denúncia. Vocês lembram quando estava aquela discussão lá da presidente da República, no caso da Dilma, que vinha uma denúncia e falava, não aceitou e tal, até que aquilo foi levado à votação. Então aquilo leva à votação, depois que ocorre aquela votação, o Senado vota também, sendo necessária a autorização de 2/3 dos seus membros, e o que acontece? Aí ela volta de novo. Ela foi autorizada primeiro, então o Senado vai votar por 2/3 para autorizar. Depois que autorizar, ele vai votar para a questão do julgamento. E o Senado, depois que vai julgar. Vai julgar aquilo ali. Foi o que aconteceu. Houve duas, vocês lembram, que teve autorização e depois teve a votação. Aí depois teve lá pelo Senado. E quem preside esse julgamento do Senado? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Vocês vão lembrar sempre disso para não ficar em dúvida. E Vini, e qual é a consequência? Qual é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte, vai ser a perda do cargo e tem a questão lá da inegibilidade por 8 anos, fora as outras consequências administrativas e penais. Ok? Belezinha, né? Entendido. Aí você fala, mas Vini, no caso da Dilma lá, que não teve essas consequências todas? Aí deixa quieto, porque a gente tem uma série de regras que nem sempre elas são aplicadas no caso concreto, na prática. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, vamos continuar. E Vini, crime de responsabilidade. Se ocorrer um crime de responsabilidade, essa denúncia ela for aceita, o que vai acontecer? Essa denúncia ela for aceita, a pessoa ela vai ser afastada lá do cargo. O presidente da República vai ser afastado do cargo. Ok, entendi. E se for um crime comum? Qual é a questão? O que vai acontecer se tratar de um crime comum, Vini? Quando a gente fala sobre crimes comuns, só vai haver o julgamento se tiver pertinência. Aí já tem que ser uma coisa relacionada. Tem que ter pertinência relacionada àquela atividade do exercício do mandato do presidente da República. Ele vai exercer lá, mas somente se ele tiver pertinência. Isso está escrito no artigo 86 da Constituição. E o que acontece? Quem vai ser o responsável pelo julgamento? Já não é a Câmara dos Deputados, mas o Senado, no caso. A Câmara dos Deputados aprova e o Senado que julga, no caso dos crimes de responsabilidade, mas nos crimes comuns será o Supremo Tribunal Federal, tá bom? A diferença é basicamente essa. Você já caiu numa questão que falava que o cara lá tinha cometido, o presidente na época, tinha cometido um crime comum, e aí perguntava quem seria o responsável pelo julgamento, após aquela aprovação. Após a aprovação, tem que ser o Supremo Tribunal Federal. Ambos precisam da aprovação de 2/3. A questão é que quem julga é o Senado nos crimes de responsabilidade e quem julga é o STF nos crimes comuns. Ok? Entendi, Vini. E o que mais você tem para trazer aqui hoje? Vamos lá. Então, só para a gente revisar, coloca no slide aí, por favor, sobre os crimes de responsabilidade do presidente. Preste atenção no seguinte, há uma necessidade de autorização das câmaras dos deputados de 2/3, como eu falei. Qualquer cidadão tem legitimidade para oferecer acusação contra o ministro ou presidente do Estado. Outra coisa, o Senado vota, sendo necessária autorização de 2/3 do seu membro. Como eu disse, a condenação seria a perda do cargo e inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos, sem prejuízos. Volta aqui, por favor, para a gente prosseguir. Ok. Vini, o que mais nós podemos falar agora nesse bate-papo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Alguém está falando aqui. Ó, as monitorias vão ficar disponíveis depois, tá? Tem alguma dúvida? Pode falar aí. A Ângela no Facebook está perguntando, no caso de vacância, nos 2 últimos anos, como serão feitas as eleições diretas? Então, vamos lá. Vamos retomar. A Ângela está perguntando, ela perguntou lá no Facebook, está perguntando o seguinte, uma coisa que eu passei um tempo atrás, sobre a questão da vacância e sucessão do presidente da República. Eu disse o seguinte,
Nos 2 primeiros anos, a eleição ela é direta. Ela é direta. Ou seja, vai acontecer novas eleições nos 2 primeiros anos. Mas nos últimos 2 anos não ocorre eleição direta, vai ser uma eleição indireta. Então, não vai ocorrer eleição direta, foi o que aconteceu agora. O que aconteceu? Como sucedeu para o vice, beleza, não tem eleição. Mas, se tivesse que ir para o presidente da Câmara dos Deputados, nesse caso, iria, mas teria novas eleições, teria que ter novas eleições dentro das pessoas ali. Tá? Então, nesse caso, vai haver eleições indiretas. As diretas são só nos 2 primeiros anos, tá bom? Ok? Beleza? Qualquer coisa, estamos aí para continuar as dúvidas. Ok, vamos prosseguir no nosso bate-papo. Gente, olha só. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o poder legislativo. As canetas falharam um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Foi, voltou. Poder legislativo. Quando a gente está batendo esse papo sobre poder legislativo, você vai lembrar o seguinte. Que o poder legislativo ele tem a função típica de quê? De legislar, de realizar essas organizações legislativas. Mas ela também, o poder legislativo, em muitas situações, ele vai exercer também as funções atípicas também. As questões administrativas relacionadas lá a questão de um servidor público que tem dentro dos seus órgãos e por aí vai. Então, assim, todos esses poderes têm as funções típicas e atípicas. Tá? O Daniel, ele está perguntando aqui, explica de novo a competência para o crime de responsabilidade e crime comum. Daniel, eu disse o seguinte, nos crimes de responsabilidade, o que acontece? Tanto nos crimes de responsabilidade como nos crimes comuns, precisa ter autorização da Câmara dos Deputados, por 2/3. Ok, teve essa autorização. Só que, nos crimes de responsabilidade, se for uma das situações previstas do crime de responsabilidade e foi autorizada, isso depois vai correr já a citação da denúncia, vai ocorrer nova votação para depois ir para o Senado, que será o competente para julgar, tendo como presidente do STF aquele que vai presidir aquela sessão de julgamento. Isso nos crimes de responsabilidade. Nos crimes comuns, é qualquer crime comum que pode gerar o julgamento durante o mandato eletivo? Não. Tem que se tratar, tem que ter pertinência temática, tem que ser um crime comum, mas com relação ao mandato eletivo. Se tiver, vai ter autorização também da Câmara dos Deputados, mas quem preside é o STF, que vai ser o competente para julgamento, vai ser o STF. Tá ok? Entendido? Qualquer coisa, pergunta aí. Belezinha. Quando a gente fala do poder legislativo, eu volto de novo para aquele desenho que eu fiz agora há pouco. Nosso desenhozinho. E agora eu fiz pior ainda. Eu fiz aqui, ó, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O que você vai levar em consideração aqui? Você vai levar em consideração que nós temos um sistema bicameral. Quando a gente fala sistema bicameral, é porque possuem 2 câmaras, exatamente isso daqui, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Quando a gente fala sobre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ele representa os estados e Distrito Federal, enquanto a Câmara dos Deputados representa o povo. Representa o povo mais claramente. Ali, ela vai estar observando todas as questões. Se existe uma necessidade política, uma necessidade relacionada ao povo, essas medidas de leis elas vão vir todas pelas câmaras de deputados. Inclusive, por isso que isso aqui é aberto, para como se estivesse assim, aberto a escutar o povo, a escutar as demandas do povo. Enquanto aqui seria mais progressista, enquanto aqui seria mais conservador. Tanto que, inclusive, quando vocês estudarem processo legislativo, vocês vão verificar a questão lá das revisões que sempre vão acontecer lá no Senado Federal. A primeira votação aqui, na Câmara dos Deputados, depois tem que ter uma outra votação aqui.
E essa votação, geralmente, ela tende a restringir, em defesa da Constituição, em defesa da legalidade. E aqui não. Aqui vai vir uma série de projetos que vão ser votados. Não que não haja uma proteção da Constituição, não é isso que eu estou falando, mas é como que o poder vai freando o poder. Você vai percebendo um sistema que ele tende a limitar o poder para evitar arbitrariedades, exatamente, sempre levando em consideração as garantias constitucionais. Ok? Belezinha. Agora, olha só, uma outra coisa que tem que falar aqui é que também no Poder Legislativo, você vai lembrar que também vai existir aqui a questão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, dentro do Poder Legislativo, ele vai exercer a função fiscalizatória. Você leva isso em consideração aqui. Guarda aqui. Quando você lembrar Poder Legislativo, você lembra Sistema Bicameral, Senado Federal e Câmara dos Deputados, mas também vai observar o Tribunal de Contas, que vai realizar essa questão da questão fiscalizatória. Não só do Poder Legislativo. Agora, preste atenção no seguinte. Votação. Como é que funciona a votação aqui em cada uma das casas? No Senado Federal, o sistema de eleição é um sistema majoritário. Tá? Aqui, o mandato é de 8 anos. São 3 senadores, mandato de 8 anos, e sempre vai só que a cada 4 anos vai ocorrer uma eleição em que se renova 1/3 e 2/3. Vou repetir para não ficar confuso. O sistema é majoritário e vai ter um mandato de 8 anos. Só que a cada 4 anos renova um pouco dessa casa. Mas renova tudo? Não. Renova 1/3 e 2/3. Já na Câmara dos Deputados, aqui o voto ele é proporcional, tá? Deixa eu só anotar aqui, ó. Proporcional. Majoritário, tá? Deixa eu só retomar para você, porque eu não quero deixar confuso. Não quero que ninguém erre isso na prova. Então eu trouxe para você o Poder Legislativo. Eu disse para você que o Poder Legislativo ele é bicameral, tem 2 câmaras. Ok. Senado Federal tem uma questão mais conservadora, por isso que está fechado aqui. A Câmara dos Deputados está aberta, uma questão mais progressiva, representa o povo, enquanto o Senado Federal representa os estados e Distrito Federal. O modo de votação é majoritário, o mandato é de 8 anos, mas se renovam de 4 em 4 anos, tudo não renova 1/3 e depois renova 2/3. E Vini, e na Câmara dos Deputados, a votação será proporcional. Ok? Entendido, né? Agora, Vini, tem uma parada que de vez em quando cai em prova, e eu fico muito confuso, que é uma coisa chamada imunidade. Essa parada de imunidade, outro dia eu li sobre imunidade, eu falei, pô, li o artigo e não entendi nada. O que tem a ver essa questão de imunidade? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler para você um artigo, e aí você vai me dizer. Você que está com o seu código aí, você vai abrir o artigo 53. Deixa eu só achar aqui para você. Vou achar aqui no nosso slide o artigo, que aí você pode ler comigo. Acabou que eu não botei no slide. Eu vou ler com vocês aqui. Abre seu código aí. Tô com o meu vadimeco aqui também. Artigo 53. Aqui, ó. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou repetir, ó. Presta atenção comigo, ó. Os deputados e senadores são invioláveis, civil, penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Vini, então você está me dizendo o seguinte, que se
deputado lá falar alguma coisa lá, trazer uma opinião, talvez que possa ser ofensiva, ele vai ter imunidade? Uhum, uhum. Agora, como que isso funciona? Essas imunidades, elas podem ser materiais, que estão dispostos aqui no artigo 53 da Constituição Federal, que nós lemos agora. Quando se tratar de uma imunidade material prevista no artigo 53, ele vai ser, é a questão dessa imunidade civil, tanto como penalmente. Significa o seguinte: dentro das casas legislativas, se ele vai lá e traz uma opinião, às vezes, a respeito de um outro deputado, até uma questão ofensiva, o que vai acontecer? Ele vai ter imunidade. Ele vai ter imunidade ali. Mas ele pode me perguntar, mas Vini, e se ele não tiver no momento da sessão legislativa, se ele estiver fora da casa dele, como que funciona? Ele pode simplesmente chegar e falar uma opinião a respeito de um outro deputado, trazendo determinada opinião que possa ser ofensiva? Ele também vai ter imunidade, só que nesse caso a presunção será relativa. Por quê? Ela tem que ter pertinência temática ao mandato eletivo dele. Se for uma questão de uma opinião que não tem nada a ver com o mandato eletivo, que tem nenhuma relação, aí ele não vai ter imunidade. Então você vai pensar o seguinte: eu só vou estruturar para você. Eu disse para você que ele vai ter imunidade em relação às suas opiniões também, tanto dentro lá da casa legislativa, quanto fora. Só que se for dentro, essa presunção ela é absoluta. Agora, se ela for fora, essa presunção, ela vai ser relativa. Por que essa presunção ela vai ser relativa? Por que essa presunção vai ser relativa? Porque ela vai precisar ter uma coisa chamada pertinência temática. Ok? Acompanhando até aí? Beleza, né? Agora, o que pode acontecer? Você falou para mim que ela poderia ser material, mas ela também pode ser processual. Vini, como que funciona essa questão a questão processual? A questão processual seria o seguinte: ele pode ser processado? Pode. Só que a casa ou a questão lá do próprio partido político, eles podem solicitar a questão da sustação daquele processo. Tá ok? Então, assim, haverá, aqui, quando a gente fala uma questão material, é uma questão de algo que ele está falando, algo que ele está sendo relacionado. Aqui, cara, ele não pode ser processado, ele vai ser processado por uma opinião dele. Isso é uma determinada proteção. Agora, se liga numa outra coisa. Quando a gente fala sobre quebra de decoro só pode ser se for dentro da casa. Só aqui que a gente pode entrar com a discussão de quebra de decoro. Inclusive, isso caiu numa prova que a pessoa, o deputado estava lá fora do ambiente parlamentar, e lá fora ele teve uma opinião política a respeito de um outro deputado lá. Questão até que a gente poderia olhar uma questão ali ofensiva, de falar algo a respeito da pessoa. Só que aquilo tinha relação com o mandato político. Tinha pertinência temática. Logo, ele tinha imunidade. Ok? Deixa eu verificar aqui, ó. Eu falei que tem umas questões. O pessoal está perguntando o que são esse negócio de 7 questões. É o seguinte, eu falei que geralmente, como regra, a prova do OAB ela vem cobrando 7 questões. É claro, nós tivemos um último exame que teve algumas alterações, inclusive não caíram 10 questões de ética, caíram 8. Mas a gente ainda não tem um padrão. Então, assim, eu estou seguindo o padrão que vem estabelecido nos últimos anos. Acredito que deve ser cobrado também 7 questões, é isso que eu disse, tá? Agora, se for em relacionado à lista de exercícios, você que está assistindo nossa aula, na parte aqui de baixo, tem uma lista de exercícios que tem relação com os temas que nós estamos falando, ok? Então, volta aqui. Coloca lá no slide, por favor, que vai resumir um pouquinho do que eu estou falando para você. Diz o seguinte, ó: as imunidades
parlamentares, elas podem ser materiais ou formais. Material, inviolabilidade civil e penal por opinião, palavra ou voto no exercício do mandato. E formal, processual, prisão, processo. Nos crimes praticados após a diplomação, a Casa Legislativa poderá sustar o curso do processo. Prisão. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Foro. Desde que a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Beleza? Volta aqui, por favor. Deixa eu... Gente, eu tô vendo que o nosso tempo tá correndo pra caramba. Eu tô vendo, caraca, já são 6h52. Eu correndo aqui pra falar um monte de coisa pra vocês. Deixa eu falar, olha só. Tem um outro tema muito interessante que você precisa lembrar. Quando a gente fala sobre poder legislativo, você tem que lembrar das comissões parlamentares. As comissões parlamentares, as famosas CPIs, elas podem ser permanentes ou temporárias. Quando a gente falar sobre CPI permanente, você vai lembrar de uma estrutura institucional da própria casa. Por que ela é permanente? Porque ela tem alguma relação meio que fixa, ela continua aquela comissão. Como assim? Me dá um exemplo. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça é um exemplo de uma comissão permanente. E uma comissão temporária? A comissão temporária seria para examinar determinado assunto, que seriam, por exemplo, no caso das CPIs. No caso das CPIs, é como se o Poder Legislativo ele também vai poder, nesses casos, realizar uma investigação. Ele vai realizar uma investigação em que pode chamar testemunhas, uma série de coisas. Agora, o que nessa CPI, o que eu quis dizer é o seguinte, o que nessa CPI não pode acontecer? Você tem que levar em consideração nessa CPI em que esse processo de investigação da CPI ele não pode chegar lá e mandar uma escuta telefônica do nada, assim. Para isso acontecer, para ter uma escuta telefônica, tem que ter autorização judicial. Para, por exemplo, ter uma inviolabilidade de domicílio, tem que ter autorização judicial. Essa investigação, como regra, ela se aproxima do processo penal, mas você vai entender o seguinte, você vai lembrar do inquérito policial, depois de uma aula lá de processo penal, você vai lembrar de inquérito policial e vai relacionar com CPI. Você vai entender o seguinte, as investigações básicas e que não tenham uma grande violação aos direitos fundamentais, por exemplo, que precisa do contraditório, da ampla defesa, uma questão mais forte na questão de violação de direitos, a CPI vai poder ocorrer. Agora a questão, escuta telefônica, violação de domicílio, essas coisas todas precisam de uma autorização judicial. Pode acontecer numa CPI, pelo Poder Legislativo? Pode, mas sem autorização judicial ela se torna ilegal. Tá ok? Beleza, só pra gente não, a gente fixar isso daqui. E Vini, só pra finalizar, porque eu não quero deixar vocês sem a questão do Poder Judiciário, eu vou apagar isso aqui, tira print, você que tá olhando aí. Foi só pra gente poder fazer aqui um esqueminha do final da nossa aula, porque o nosso horário já está gritando. O professor de Constitucional já está chegando aí, ele vai falar com vocês hoje sobre controle de constitucionalidade, que é um outro tema muito relevante na sua prova, então você continua sentado aí, não esquece disso, porque é um tema altamente relevante. Você vai entender o seguinte, preste atenção. Quando a gente fala sobre poder judiciário, primeira coisa, poder judiciário, fala sobre poder judiciário, lembra da súmula vinculante 37, que é o seguinte, o poder judiciário, ele não pode chegar e aumentar, não cabe ao Poder Judiciário aumentar os seus vencimentos dos servidores com fundamento na isonomia. Ele fala assim, mas ali fulano recebe tanto. Não, precisa de uma questão legislativa para tal. Os servidores não podem sair aumentando, não cabe ao Poder Judiciário aumentar com um fundamento na isonomia. Isso está previsto na súmula vinculante 37. Isso já foi cobrado na sua prova. Uma outra coisa que você tem que entender é o seguinte, da questão estrutural. Você vai lembrar, o STF... E você vai ver aqui logo do lado o CNJ. Eu vou te explicar por que ele está aqui do lado. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. E aqui você vai ver todos os tribunais superiores. Você vai ver o STJ, o TSE, o TST e o STM.
E aqui embaixo, do STJ, se divide em TJ e TRF. Em TRE, em TRT, e aqui vai direto para o juiz militar, que não tem primeiro grau. E todos aqui embaixo vai ter o juiz do trabalho, o juiz eleitoral, o juiz federal e o juiz de direito. O que eu quero que você entenda o seguinte aqui? Preste atenção aqui, ó. Rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Na organização do Poder Judiciário, você vai levar em consideração essa estrutura judicial administrativa dos órgãos. O STF está no topo. Está no topo aqui, na hierarquia. Abaixo você vai encontrar os tribunais superiores. Aqui, ó, no STJ, para baixo, se encontra a Justiça Comum. E aqui a Justiça Especial, TSE, TST e STM. Sempre que você olhar, o primeiro órgão ali de baixo serão os juízes, que é o juiz de primeiro grau. Aqui, ó, o juiz de direito ou o juiz federal. Na segunda instância, você vai ver toda essa galerinha aqui, ó. Essa galerinha aqui na segunda instância. E os tribunais superiores ali. O que você tem que entender? Que aqui é uma hierarquia. O processo, quando ele vai seguindo, em qualquer área que você for estudar depois, tanto no processo civil, processo penal, o que for, ele vai seguir essa área de estrutura. Por que o CNJ ele não está aqui dentro? Porque o CNJ você vai levar ele como uma questão. Ele tem uma função fiscalizatória. Ele vai ter um papel lá fiscalizador da questão dos juízes. Quando você lembrar do CNJ, lembra na sua prova, Emenda Constitucional 45. E ele vai ter o quê? Um controle administrativo. E não cabe ao CNJ um controle jurisdicional. O controle jurisdicional só para soltar a galera aqui. Para o CNJ, não, tá bom? Gente, eu queria falar de mais coisa para você, mas infelizmente não vai dar mais tempo, tá? Eu tô vendo aqui até as dúvidas da galera. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Procura no Facebook, é Vinícius Melo, pode adicionar lá, pergunta que eu vou estar aqui de braços abertos para responder, tá? Espero ter ajudado. Tira print aí quem não conseguiu tirar. E nós nos vemos depois de uma outra aula. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!